E eu quero desde já agradecer a todos pelo convite, né? Quero agradecer as pessoas que Deus usou para sugerirem o meu nome para estar com vocês. Belém é de fato uma cidade que eu venho muito pouco pregar. Estava contando para o pastor Marcelo que quando eu me converti e comecei a pregar, na verdade aos 16 anos, tanto eu quanto o meu irmão gêmeo, porque para quem não sabe, eu também tenho um irmão gêmeo que também prega a palavra de Deus. Ele é meu clone, né? Aprovado, minha Xerox autenticada, é uma bênção também, o André Vitor. E eu e ele, quando a gente começou a pregar, a gente pregou no mínimo entre 28 a 32 vezes na cidade de Paragominas, aqui pertinho de Belém. Quem conhece Paragominas? Levanta a mão, né? Paragominas, eu tenho muitos amigos lá, eu tenho uma família lá que eu chamo de papai e mãe, né? Porque é uma família que ajudou a cuidar de mim e do meu irmão, porque quando a gente se converteu, a nossa família não aceitava a nossa conversão, e eles nos deserdaram psicologicamente, financeiramente. Eles não falavam com a gente, porque a minha família dizia que não tinha filho evangélico, nem sobrinho evangélico, porque eles eram muito idólatras. E ali, em muitos momentos de angústia e dor e tristeza, me sentindo sozinho, Deus falava para mim, me consolava, dizendo que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. E ali Deus começou a levantar famílias para cuidarem da gente. E ali em Paragominas a gente tem uma família dessas, que é o Wesley e a Aninha. E como eu amo essa família, e como eu amo o Pará, porque quando eu comecei o meu ministério, o Pará era um dos meus destinos. Um mês sim, um mês não, eu vivia nessa região, Paragominas, Marabá. Então eu louvo a Deus por vocês paraenses. Quem é paraense de verdade aqui? Diga glória a Deus. Quem é paraense raiz? Diga Cupuaçu. Coisa boa, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. É um prazer estar servindo a essa igreja, como o pastor Marcelo falou. Eu faço parte da comunidade cristã Videira em Fortaleza, já estou há 11 anos fazendo parte daquele povo. Deus tem feito maravilhas através da nossa igreja. Hoje a gente está em 7 campos, em Fortaleza, Natal, Brasília e em Recife. Deus tem feito maravilhas. A gente hoje está alcançando uma média de 15 mil membros. E o mais tremendo não são os 15 mil membros que se congregam com a gente. O mais incrível são os 3 mil voluntários, que todo final de semana servem em todos os nossos campos. A nossa igreja tem se tornado uma referência para a glória de Deus nessa área do voluntariado, porque uma igreja cheia do Espírito Santo serve. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem uma mentalidade de cliente, que vai para a igreja para receber, mas tem uma mentalidade de corpo de Cristo, que vem para a igreja para doar, para dar, para se entregar. E a própria Bíblia ensina que melhor é dar do que receber. E como Deus tem feito maravilhas através da nossa igreja, na pessoa do meu pastor sênior, pastor Costa Neto. Mas vamos à palavra, que eu já enrolei demais. Eu queria trazer uma palavra para vocês nesse início de conferência. É sempre desafiador você começar uma conferência, porque eu sei que vocês vão ter vários dias aí pela frente, várias ministrações. Alguns amigos meus vão estar ministrando aqui, como a Alexandra Abrantes, né? Vocês vão ver o estilo dela, todo peculiar de ministrar. Tenho certeza que vai ser bênção. Mas quando eu inicio uma pregação, sempre que eu inicio uma conferência, Deus me dá uma missão, que é a missão de esvaziar você para que Ele possa te encher. Porque um dos grandes problemas que atrapalham a gente de ser cheio do Espírito Santo é porque a gente já está cheio de outras coisas. Cheio de religiosidade, cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de eu. E para o Espírito Santo vir, primeiro ele tem que esvaziar você. Você que acha que já é bênção demais, porque esse é o melhor caminho para a queda. É quando você acha que você é bom, é quando você acha que você é santo, é quando você arrota a santidade e fala: não toque em mim porque eu estou em jejum. Diga misericórdia. Esse tipo de gente é o tipo de gente mais
perigoso que existe, porque engana a si mesmo, porque o nosso Jesus é a maior prova de que quanto mais espiritual eu sou, mais solícito e mais acessível às pessoas eu sou. A minha santidade não me torna melhor do que os outros, a minha santidade me torna servo de todos. Então hoje eu quero ministrar um pouco sobre autossuficiência versus dependência de Deus. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículos 31 ao versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler dos versículos 31 ao versículo 35. Enquanto você encontra, eu queria só convidar, como é teu nome mesmo? A esposa do Alex. Taine. Você mesmo. Não, pode deixar que eu pego daqui. Como é teu nome mesmo? Tairine. Pronto, Tairine, aprendi. E enquanto vocês abrem, eu queria só divulgar que nessa jornada de carnaval, porque o nosso feriado vai ser vivido na presença de Deus. Amém? O nosso carnaval vai ser se enchendo do Espírito Santo. O único trio que a gente vai correr atrás é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim como vocês vão ter a conferência os 3 dias, eu também, como o pastor Marcelo disse, vou estar ministrando até a quarta-feira. Só volto para casa mesmo na quinta-feira. Saio daqui amanhã cedo e volto para Fortaleza, mas só para ir direto para uma cidade, Itapipoca do Ceará. Domingo estou no Rio de Janeiro, segunda estou em Teresina, terça e quarta eu estou em Mossoró, e realmente vai ser corrido. E como eu vou ter essa jornada pela frente, eu resolvi lançar uma camiseta, que está sendo lançada hoje aqui na igreja de vocês, em primeira mão, que é uma camiseta com uma frase que eu falei no Descende. Na semana retrasada eu tive ministrando em um evento incrível, que aconteceu ali em São Paulo e em Brasília, a convite do pastor Teófilo Hayashi, e no meio daquela multidão de 50 mil pessoas, eu lembrei de uma oração que eu fiz, quando eu tinha 16 anos de idade, chorando no meu quarto, quando Deus me chamava para pregar a palavra dele. Eu, um menino que nem sabia o que é que significava, pedi para Deus fazer a vontade dele, chorei e respondi o chamado de Deus com a seguinte resposta: quer saber, Deus? Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer nessa geração, mas não faça sem mim. Me coloca aí no meio desse projeto, me levanta para pregar a tua palavra, eis-me aqui, me envia. E eu fiz essa oração aos 16 anos, e há 2 semanas atrás, eu estava em um palco, diante de um estádio com 50 mil pessoas, pregando a palavra, orando, ministrando e falando. Deus levou a sério a minha oração. Deus realmente me levantou com um time incrível de evangelistas que a gente tem na nossa nação e fora dela. E aí, tanta gente me marcou, eu recebi centenas de marcações com essa frase, todo mundo postando, que eu falei, rapaz, eu vou fazer uma camiseta. E aí eu resolvi fazer uma homenagem a grandes evangelistas que ganharam milhares e milhares de almas para Jesus, alguns que já até faleceram, como Billy Graham, a Catherine Kuhlman, que foi responsável por um dos maiores avivamentos que foi visto, grandes homens de Deus. E é claro, eu também coloquei aqui evangelistas vivos. Coloquei eu, claro, profetizando, que eu vou ser um ganhador de almas. Já vou ganhar pelo menos 1 milhão de almas para Jesus, enquanto eu tiver vida. Coloquei meus amigos Luca Martini e João Paulo, que também são jovens, que têm feito a diferença. O Teófilo Hayashi, que sem dúvida é uma liderança que Deus tem levantado. E não tinha como não honrar também a Ana Paula Valadão, gente? Que é uma das mulheres que mais tem ganhado almas para Jesus há anos, tem juntado multidões. E se você faz parte dessa geração, você pode adquirir essa camiseta no final do culto. Tem ela tanto preta, como aqui nessa cor rosa seco. E eu também trouxe, rapidamente, eu vou só mostrar para não ter que fazer isso no final, porque depois que a gente começar o fogo aqui, ninguém para não, só quando tiver todo mundo no chão. Mas, antes da gente começar a pregar, só para eu encerrar, eu queria mostrar esses modelos, que são esse aqui, que foi do Seminário do Espírito Santo, Holy Spirit, que tem os nomes do Espírito Santo. E para a mulherada,
Quem aqui gosta de roupa nova das mulheres? Para a mulherada ainda tem essa daqui que foi o sucesso no passado, que é essa camiseta aqui, ó, Holy Spirit, tanto na cor rosa como na cor branca. Olha como ficou legal, né, meninas? Então, no final do culto, vocês podem passar lá fora e vocês podem estar adquirindo. Obrigado, Tairine. Que vocês, além de estarem adquirindo uma peça de qualidade, vestindo a mensagem, vocês ainda vão estar investindo também em missões, porque a venda dessas camisetas não vem só para mim, mas principalmente essa, eu decidi fazer uma doação missionária, fazer uma doação para ajudar um projeto missionário, que é a Missão Mais, que investe na igreja perseguida, porque enquanto a gente está aqui livre para adorar a Deus nesse culto, tem cristãos em esconderijos subterrâneos, escondidos buscando a presença de Deus, como missionários em lugares que é proibido pregar a palavra. Então, você vai estar também abençoando a vida deles, amém? Agora sim, vamos ler a palavra em Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 31, um dos momentos mais famosos da Bíblia e dos Evangelhos. Eu quero falar para vocês sobre uma figura que talvez muitos aqui se identifiquem, assim como eu me identifico, que é um rapaz chamado Pedro, um rapaz altamente colérico, sanguíneo, sincero, verdadeiro, mas que verdadeiramente amava a Jesus. E nós vamos aprender um pouco sobre a autossuficiência de Pedro versus a dependência dele quando ele se enche do Espírito Santo. Diz assim a palavra em Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Porém Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu não te negarei. Diga misericórdia. Você que já conhece o final da história, você que já assistiu esse episódio desse seriado, e sabe que infelizmente ele não honrou essa promessa. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, curva a tua cabeça. E eu quero que você ore comigo, pedindo para que Deus abra o seu coração, para que você realmente possa receber a palavra que será ministrada. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe a essa conferência essa noite. Quero te louvar, Senhor, pela ousadia dos pastores e da equipe que organizou esse evento, que o Senhor possa honrá-los até o fim desse evento, que tudo venha acontecer de maneira perfeita para a honra e a glória do teu nome. Nós queremos declarar céus abertos sobre essa igreja, um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de transformação, um tempo de derramamento dos teus dons, derramar do teu Espírito. Ah, Deus, que essa noite o Senhor possa começar a nos esvaziar, para nos encher da tua glória e da tua presença. É por isso que eu oro em nome de Jesus, e quem crê como eu creio diz amém, amém. Bom, queridos, como eu estava falando no início, na introdução dessa palavra, hoje o Senhor colocou no meu coração de eu ministrar essa palavra, que é uma das minhas missões de vida. Todo pregador tem uma área que ele é mais usado por Deus. Tem alguns pregadores que são mais evangelistas, tem outros pregadores que são mais voltados para a área da família, tem outros pregadores que são mais voltados para a área ministerial. Enfim, cada pregador, por mais que ele pregue sobre todos os assuntos, ele tem um chamado específico. E o meu chamado, que eu visualizo de forma clara, é quanto ao Espírito Santo de Deus. Deus colocou na minha vida esse chamado para que a gente possa realmente entender
entender que não tem como você viver uma vida plena e abundante sem o Espírito Santo. Não tem como você ser um crente firme no Senhor sem o Espírito Santo. Não tem como você ter uma vida guiada por Deus sem o Espírito Santo te guiando. Tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece no seu ministério é através do Espírito Santo. Só que o grande problema é que tem gente que acha que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um arrepio que a pessoa sente, é um tremor que você sente, e o Espírito Santo é muito mais do que isso. Tudo isso pode até estar incluído no pacote, porém o Espírito Santo não é uma força que vem sobre nós e vai embora. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de todo aquele que um dia aceitou a Jesus como Salvador. Porém, algo que nós precisamos entender é que como uma pessoa, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Samuel, e você acha que tem crente que está na igreja e não tem o Espírito Santo? E eu ousaria dizer que não é que ele não tem, porque a Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus como Salvador é selado com o Espírito Santo da promessa. Porém, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu costumo comparar um crente sem o Espírito Santo a um celular sem crédito, a um computador sem internet, a uma Ferrari sem gasolina. Para que serve? Para quase nada. Quando a gente olha para um cristão que está dentro da igreja, que vem para o culto, que sabe os louvores decorados, mas que ele não tem uma vida plena no Espírito Santo, a gente percebe que a vida dele é paralisada, é amarrada, é travada. E eu quero declarar que uma das coisas que você vai receber nesse seminário, nessa conferência, nesses 3 dias, você que estava querendo apenas uma direção para uma área da sua vida, eu quero dizer que o que você vai mais receber nessa conferência é a presença do Espírito Santo de Deus sobre você. Deus vai te encher de tal maneira que você vai viver um ano de 2020 de clareza, porque o Espírito Santo vai te mostrar o caminho pelo qual você deve seguir. Eu não sei se você sabe, mas o ano 2020 significa clareza, meu irmão. Quando alguém vai fazer um exame de vista e o oftalmologista atesta que a pessoa tem uma visão perfeita e enxerga até 6 metros diante dela, sem necessidade de um óculos, ele coloca no laudo do exame, visão 2020. Porque esse nome de visão 2020 significa dizer que a pessoa enxerga bem, ela tem uma visão perfeita, ela não precisa nem de usar óculos. Palavra de Deus para a sua vida essa noite. 2020 é um ano de definições na sua vida, é um ano de clareza, é um ano de direção, é um ano de decisões, é um ano em que o Senhor vai te tirar do lugar da promessa e vai começar a te levar para o lugar da realização daquilo que Ele tem te prometido. Mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, algumas pessoas que me vêm pregar a palavra, não entrando no meu testemunho, porque não dá tempo eu pregar meu testemunho para vocês, mas algumas pessoas que vêm tanto a mim quanto ao meu irmão gêmeo pregando. Hoje nós estamos com 32 anos de idade, eu já me considero um coroa gospel, né? Já aceitei que agora eu sou um adulto, eu não sou mais um jovenzinho. Mas quando eu comecei a pregar, com 16 anos de idade, que as pessoas viam a mim e ao meu irmão pregando nos púlpitos, olhavam para a gente novinho, magrelo, só orelha de tanto jejuar, e falavam: meu Deus, esses meninos novinhos como são, já para estarem pregando a palavra, com certeza eles são filhos de pastor, com a pastora ungida, ainda tiveram uma babá profetisa para cuidar deles desde a infância. E aí é onde você se engana, porque como eu disse agora há pouco, a nossa família era idólatra, e não tinha o menor conhecimento do Espírito Santo, até que aos 14 para 15 anos de idade, o Espírito Santo visita o meu irmão se converte, aceita Jesus como Salvador, começa a pregar para mim, eu muito rebelde, não ouvi o que ele falava, e aí o mesmo Deus que falou com ele, falou comigo na frente da paróquia da igreja católica que eu frequentava, e disse: Samuel, eu sou o Deus do teu irmão André, e eu estou te chamando para pregar a minha palavra. E aí eu cheguei em casa reclamando com o André, falando: olha, tu para dessa voz do além,
para de mandar essa voz do além falar comigo. E ele, o que foi, menino? Eu falei, uma voz falou comigo hoje, dizendo que era o teu Deus e que era para eu pregar a palavra. Resumindo, meu irmão, depois de muita prova que eu fiz com Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e quando eu comecei a pregar o evangelho, a minha mãe contou o nosso testemunho, que quem não me conhece talvez nunca ouviu, mas se você nunca ouviu, procura no YouTube depois, para você ser edificado pelo testemunho completo. Mas o fato é que, quando a minha mãe foi ter a minha e ao meu irmão, a minha mãe já tinha 41 anos de idade. A pressão dela era 20/10 durante todo o pré-natal, de modo que o parto dela, a gravidez dela, caracterizava um parto de pré-eclâmpsia. E é tanto que no dia que a gente foi nascer, o médico que ia fazer o parto, ele desapareceu, e a minha mãe já em trabalho de parto, mas precisando ter cesáreo, porque como era uma gravidez de alto risco, não tinha como ser normal, um outro médico tem que assumir, então, o dono da clínica, para o meu pai não processar. E aí esse outro médico é chamado, chega às pressas para fazer o nosso parto, para fazer o parto da minha mãe no caso, e aí 20 anos depois, quando eu fui gravar o meu testemunho, que a minha mãe me contou o livramento que Deus tinha dado para a gente, eu resolvi ligar para esse médico, para saber se ele ainda estava vivo, para convidar ele para o meu DVD, para ele estar na primeira fileira testemunhando que o nosso parto tinha sido um milagre mesmo. E quando eu liguei para o médico, Deus fez 3 milagres. O primeiro é que ele ainda estava vivo, diga glória a Deus. O segundo é que o telefone ainda era o mesmo, ele não tinha mudado. E o terceiro foi o que eu soube quando eu comecei a falar com ele, e eu disse, alô, é o doutor Moacir? E ele respondeu isso. Eu falei, tudo bom, doutor Moacir? Aqui é o Samuel, irmão do André, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás, o senhor lembra? E ele, muito educado, falou, sei. Sabe aquele sei, procurando a informação, mas sem achar? Porque é claro, ele tinha feito milhares de partos, ele não ia lembrar do nosso. Eu voltei-me para minha insignificância e falei, tudo bem, doutor, o senhor não está lembrado, mas o fato é que a minha mãe contou que foi um milagre, porque nós somos gêmeos e foi muito complicado, e o fato é que Deus usou o senhor lá, eu não sei qual é a sua religião, mas a gente nasceu, está aqui vivo, e eu vou gravar o meu DVD domingo, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sou evangélico, eu vou gravar um DVD numa Assembleia de Deus, e eu queria saber se o senhor não podia estar presente. E ali eu afastei o telefone do meu ouvido, com medo da resposta do médico, mas a resposta foi a mais surpreendente possível, porque eu ouvi um brado de glória a Deus do outro lado do telefone. E eu falei, peraí, doutor, esse glória a Deus é de crente? E ele disse, lavado e remido no sangue de Jesus, meu filho. E eu falei, peraí, doutor, que eu não estou entendendo nada. E ele falou, meu filho, quem começou a entender fui eu. Por acaso você é o Samuel Wagner Cavalcante de Almeida, irmão do André Vitor, filhos da dona Maria Zilda Cavalcante? Eu falei, isso, doutor. E ele falou, a sua mãe já falou para você o livramento que foi para vocês nascerem? E eu falei, falou, mas ninguém melhor do que o senhor para me contar com as suas palavras o que é que realmente aconteceu. E ele disse, meu filho, a sua mãe chegou na minha clínica com uma gravidez triplamente de alto risco, por causa da idade, por causa da pressão e porque a gravidez era gemelar, não era um, mas eram 2 para nascer ao mesmo tempo. E eu fui chamado às pressas, porque o meu outro médico da minha clínica desapareceu com medo de levar a morte de vocês no currículo. Só o que você não sabia até agora, Samuel, é que desde aquela época, além de médico, eu também já era presbítero da igreja evangélica. E antes de fazer o parto da sua mãe, eu entrei no meu consultório e eu disse, Deus, eu sou formado em medicina e obstetrícia, mas esse parto vai além da minha capacidade. Porém, se tu tiver uma obra na vida desses meninos, usa as minhas mãos e faz essas crianças nascerem. E sabe o que aconteceu, Samuel? E eu o quê, doutor? Chorando. Ele disse, eu ouvi a voz de Deus pela primeira e única vez na minha vida, e a voz dele me disse, Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os 2 bebês que hoje vão nascer, vão crescer e vão ser pregadores da minha palavra. Aleluia! E agora você me liga, meu filho, aos 20 anos, dizendo que vai gravar um DVD. É claro que eu estou lá.
e para a glória de Deus ele esteve presente, estava até na gravação do meu primeiro DVD, ele gravou o testemunho para poder compartilhar isso que nós vivemos, e é por isso que não tem como eu não ser quem Deus me levantou para ser, que é pregador da sua palavra. Porém, desde o início do meu chamado, eu sempre tive muitas experiências com o Espírito Santo, porém, eu também fui muito perseguido por algo chamado religiosidade. E o que é religiosidade, Samuel? Religiosidade é todo muro que as pessoas colocam para que os outros não se acheguem a Deus. Religiosidade é todo uso e costume fora da palavra de Deus, que algumas igrejas colocam como doutrina e que acabam tentando fazer a pessoa achar que ela é salva por meio do seu próprio esforço e por meio das suas próprias atitudes. E entenda que eu, Samuel, estou vivendo um desafio na minha geração, que é ser um pregador equilibrado, que nem prega só uma hipergraça, que diz que você pode fazer tudo, porque Jesus já pagou o preço na cruz, nem ser um pregador legalista, que tenta mostrar para você que você precisa conquistar a sua salvação pela sua força, e não pelo sangue de Jesus, que é o que de fato comprou a nossa salvação. Mas o que eu tenho pregado, o evangelho que eu tenho vivido, é o evangelho que eu tenho aprendido com Jesus Cristo. Quando João olha para Jesus e fala: e eu vi o primogênito de Deus vir cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A graça salva e a verdade liberta. A graça diz: vem como está. A verdade diz: mas não vai permanecer desse jeito. A graça diz que você pode, mas a verdade te diz que você não precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o grande desafio da nossa fé, como igreja, é o desafio que os pastores passam aqui, todos vocês como cristãos, é o desafio de viver uma vida equilibrada com o Espírito Santo. Nem uma vida de religiosidade, nem uma vida de libertinagem. E isso a gente só consegue viver sendo cheio do Espírito Santo e cheio da sua palavra. E quando eu falo sobre essa questão de religiosidade, eu falo sobre uma das coisas que mais nos impedem de ser cheios do Espírito. Essa passagem que nós lemos conta o momento em que Pedro vive o auge da sua autoconfiança. Quando depois de várias bobagens que ele falou durante todo o ministério de Jesus, porque eu não sei você, mas eu sou humilde para reconhecer que eu pareço com Pedro. Por que, Samuel? Porque Pedro era colérico e sanguíneo. Eu também, infelizmente, a minha personalidade que está em tratamento é de um colérico sanguíneo. Eu não sei se tem alguém aqui que é como eu. Quem aqui é colérico sanguíneo? Diga: Jesus, me ajuda. Samuel, eu nem estou entendendo o que é colérico sanguíneo. Você que não sabe nada de psicologia, colérico sanguíneo é aquela pessoa esquentada. É aquela pessoa pavio curto. Sabe como é? Que o outro nem termina uma frase e o cara já está respondendo. É aquela pessoa que, se Jesus voltar e ela estiver no trânsito, é perigoso ela ficar. É aquela pessoa que tem dificuldade de ser paciente, de ser uma pessoa mais tranquila. É aquela pessoa que é uma das minhas maiores características, que eu não tenho orgulho de dizer que eu sou, mas infelizmente eu ainda sou, e a verdade liberta. É o famoso sincericida, que ele comete um assassinato com as verdades que ele fala. Eu não sei se você tem algum amigo que é assim. Ninguém aqui é assim, glória a Deus por isso. Só lá em Fortaleza que o povo é assim, que diz a verdade na lata, que às vezes não tem sabedoria. Porque, gente, o problema não é o que você fala, é a forma com que você fala. Lá na minha igreja videira eu sou famoso na reunião. Sempre que o povo começa a falar umas coisas assim, sem pé nem cabeça, eu já me manifesto para falar. E o meu pastor Costa de olha e fala: Samuel, para eu me controlar, para poder eu não soltar os meus sincericídios. Porque de fato, eu sou muito parecido com Pedro. Quando eu não entendo uma coisa, eu pergunto mesmo. Quando eu não concordo, eu não concordo.
eu puxei um pouco o Tiririca, meu conterrâneo, na questão do quando eu gosto, quando eu odilho. E infelizmente, Pedro, ele era esse tipo de pessoa. Ele era uma pessoa que confiava muito em si mesmo. E esse é um dos maiores perigos para a vida de um cristão. É ele achar que ele é bom o bastante e ele não precisa da graça de Jesus. É ele achar que Deus o ama pelo que ele faz e não pelo que ele é. E Deus me trouxe essa igreja essa noite para te dizer que Deus vai te fazer ser excelente em tudo que você faz. Deus vai te usar como uma voz para essa geração. Milhares de pessoas vão te conhecer não por causa de você, mas por causa da unção que você carrega. Mas algo vai precisar ser bem claro, é que nada é para a sua glória e nada é por causa de você. Tudo é apesar de quem você é e para a glória do Deus que tem te usado. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha para o passado, Ele não olha para o currículo, Ele não pergunta. Tem gente que muitas vezes tem vergonha, acha, não, Deus não me escolheu, porque o meu passado é muito sujo. Meu irmão, quanto pior seu passado, mais candidato de ser salvo você é. Porque Jesus tem uma fraqueza por pecador. Jesus só procura os carga torta. Não que Ele não escolha os bonzinhos também. Mas Jesus, Ele ama pegar uma pessoa no fundo do poço, que reconhece que precisa da graça. E eu ouso dizer que nesses 17 anos que eu caminho com Jesus, convivendo dentro da igreja evangélica, não só da minha igreja, mas nesses 17 anos eu já preguei no mínimo em 3.000 igrejas. E eu não tenho medo de dizer que eu já cheguei à conclusão de tanto evangelizar pessoas perdidas, como pessoas famosas no Brasil inteiro, que eu e o meu irmão a gente cuida, está investindo na salvação. Cantores do meio secular, como o próprio Wesley Safadão, que a gente profetiza que vai ser o Wesley Ungidão, a Simone, da Simone Simaria, são todos amigos nossos, pessoas às quais eu sou padrinho de casamento, que eu oro por eles, que eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e ao mesmo tempo eu convivo com super cristãos, que se acham a quarta pessoa da Trindade. E eu olho para essas pessoas e eu chego à seguinte conclusão: que é mais fácil Jesus salvar uma prostituta que reconhece que precisa da graça, do que um religioso que se acha bom demais para precisar dela. É por isso que você precisa se autoavaliar. Sabe por quê, meu irmão? Porque definitivamente, como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando eu falo sobre Pedro, eu falo sobre uma pessoa que é um dos melhores exemplos de alguém que vivia uma autoconfiança exagerada. Ele confiava demais nele, meu irmão. Quando Jesus fazia uma pergunta, ele era o primeiro a responder. Ele nem deixava os outros participar. Ele era atribulado, estressado, mas ao mesmo tempo ele era sincero. E Jesus ama gente sincera. E é por isso que eu amo pregar sobre Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu prego um evangelho não para robô nem para clone. Eu prego o evangelho para seres humanos. Quem aqui é ser humano? Diga glória a Deus. Já pensou se a gente fosse um robozinho gospel? Era muito bom, não era não, gente? A gente aceitasse a Jesus aqui na frente. Quando você aceitasse a Jesus, uma equipe levasse você para uma salinha ali dentro, colocasse um capacete em você, apertasse um botãozinho, fizesse uma lavagem cerebral na sua mente, como o povo diz, né, que fazem na gente, e apertasse um botãozinho, santo, ligou. Aí você não tem mais desejo, aí você não tem mais sentimento ruim, nem pensamento. Quem queria esse botão? Eu queria esse botão, meu sonho era um botãozinho desse na minha vida, para eu pensar só em Jesus, para eu passar o dia pensando no Espírito Santo, para alguém dar um tapa no meu rosto e oferecer esse. Eu tenho uma tia que fala, eu não sirvo para ser crente, porque se alguém der um tapa no meu rosto, eu dou logo uma voadora. É uma tia bem tranquila que eu tenho. E ela brinca falando isso. Eu falo, não tia, mas Jesus morreu por você também, Ele vai ter paciência com a senhora.
É tanto que eu puxei ela, sabe, irmãos? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Na seguinte verdade: que o que Deus quer de mim, de você, não é perfeição, é integridade. Tem muita gente que entende errado um versículo. Em algumas Bíblias nossas, da nossa versão portuguesa, existe um versículo que diz: sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Mas quando você estuda aquele versículo que foi escrito em grego, você entende que o que está escrito lá não é a palavra perfeito. Houve esse probleminha na tradução. O que está escrito lá é: sede íntegros. E integridade é diferente de perfeição. Perfeição é algo quase que inalcançável pelo ser humano. Quer ver? Quem já pecou hoje, diga misericórdia. Quem não pecou ainda hoje, diga graças a Deus. 4 pessoas que não tinham pecado, pecaram agora. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, comete. Bem-vindo ao nível de pecadores, viu, santos? Toda igreja tem 4, toda igreja. Pessoas que falam: glória a Deus, não pequei. Meu irmão, uma hora dessa tu não pecou ainda. Tu não se estressou, tu não pensou em nada. Tu não olhou, tu não teve um mau pensamento, um sentimento ruim. Tu não se estressou, tu não se irou. Pois pelo amor de Deus, me diz o nome do teu psicólogo quando acabar o culto. Porque é difícil, nós somos seres humanos. Quer ver? Olha para a pessoa do seu lado, dá uma olhadinha para ela da cabeça aos pés, sem querer julgar, mas já julgando. Está vendo essa carinha de santo que ela tem, sorrindo no culto, na conferência, pleno carnaval ela na igreja? A gente olha e fala: meu Deus, uma pessoa dessa é uma bênção. E eu quero te avisar que só Deus sabe quem é o elemento que está aí sentado do teu lado. Se eu fosse você, eu estava orando para Deus te dar livramento. Porque você não sabe quem essa pessoa é quando pisam no pé dela. Você não sabe quem essa pessoa aí é quando ela está no trânsito e alguém corta ela, quando alguém faz o mal a ela. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: foi por você que Jesus morreu, foi você que Jesus escolheu, é a você que Ele quer, independente da sua falha, fraqueza ou debilidade. Aleluia! Jesus quer, meu irmão, Jesus quer a gente. Só que só tem um problema que atrapalha o nosso crescimento espiritual, e é a tal da autoconfiança, é a autossuficiência. É você chegar no nível de Pedro, que achava que era bom demais, que ele era sincero. O problema do sincericida, assim como eu, é que ele se acha bom, ele acha que não precisa dos outros. E esse é o nosso grande problema. E quando eu ouço uma pregação como essa, eu aprendo que a religiosidade não te faz crescer espiritualmente. Sabe, gente, eu me converti em uma igreja bem religiosa. Mas você não está entendendo o nível de religiosidade. Eu passei 6 anos da minha vida em uma igreja que tudo era pecado, que o pastor falava mais sobre o inferno do que sobre Jesus. E infelizmente eu desenvolvi até uma cultura de julgar os outros, porque eu era tão julgado que eu acabava julgando, porque os feridos ferem. É por isso que quando você vê alguém muito atribulado, muito violento, desenvolva compaixão por essa pessoa. Porque às vezes as pessoas mais agressivas são as que mais precisam do nosso amor e da nossa misericórdia. Sabe aquela pessoa do seu trabalho, que ela não fala com ninguém, que você acha que ela é uma chata? Às vezes ela é alguém que foi rejeitada desde a infância, e que não fala com ninguém porque tem medo de ser rejeitada de novo. E você, como crente que diz ser, deveria ir lá oferecer o amor e a graça do Senhor Jesus para ela, em vez de ficar julgando o seu estereótipo. Então, quando eu me converti nessa igreja, que eu não estou falando mal dela, porque eu também aprendi muito lá, eu cresci. Hoje eu vejo quão importante foi eu ter passado 6 anos da minha conversão lá, porque como diz em Romanos 8:28, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para de ver as experiências que você passou como uma desgraça total. Entenda que tudo faz parte do teu testemunho, que tudo faz parte da pessoa que você é hoje. Eu até vi uma figurinha essa semana no Instagram que eu achei massa. 2 caras conversando e um dizendo:
se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha errado tanto. E aí o outro responde: se você não tivesse errado tanto, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Ah, meu irmão, o que eu amo em Jesus e no Espírito Santo, sabe o que é? É que eles têm paciência conosco. Porque, meu irmão, se eu fosse Jesus, eu já tinha fulminado muita gente. Se eu fosse Jesus, quando eu visse a pessoa fazendo confusão, injustiça, eu nem dava uma segunda oportunidade. Eu falava fogo nele, abre o chão, engole, perca total. Mas Jesus não. Jesus perdoa, Jesus acredita, porque Jesus tem um dom que nós precisamos ter, que é de olhar para a pessoa não vendo o passado ou o presente dela, mas pelo Espírito Santo vendo o futuro e a pessoa que ela vai se tornar. Então, quando eu falo sobre religiosidade, eu preciso explicar para você o nível da religiosidade que eu vivia. Com 4 meses que eu estava nessa igreja, o pastor chegou para mim falando: Samuel, eu quero que você seja obreiro da nossa igreja. O meu sonho era ser obreiro, porque o obreiro cantava os hinos da harpa, que eu sempre amei, até hoje eu sei todos os hinos da harpa que você começar. Quem gosta da harpa aí, dê glória. Água sairá, eu amo, qualquer um que você botar aí, desde o Conselho Andei, Plena Paz e Santo Gozo, tudinho eu sei. E meu sonho era ser obreiro, porque eu ia cantar os hinos da harpa, eu ia ler a palavra inicial, eu ainda não ia pregar, porque pregação naquela minha antiga igreja era só para os top, o máximo que eu conseguia era uma saudação. Não sei se vocês lembram disso, que saudação era para os ureia seca, aí pregação era para os pastor top. E aí, meu sonho era ser obreiro. E aí ele chegou para mim com 5 meses, 4 que eu estava na igreja, e falou: Samuel, eu quero que você seja obreiro. Eu vejo que você tem compromisso com Deus, meu filho. Eu vejo que você é um jovem diferenciado, e eu quero lhe consagrar como obreiro. Eu comecei logo a me tremer e falar em línguas. Eu quero, o pastor é de Deus. E aí ele falou: só tem um porém. Eu falei: o que, pastor? Você precisa ser mais santo. E eu estava, gente, no nível, imagina, novo convertido, 5 meses, eu já tinha largado tudo de errado. Eu tinha medo de cuspir e ficar no arrebatamento. Eu estava no nível de santidade, que eu falei: meu Deus, o que é que falta para eu ser mais santo? Esse homem vai me matar antes do tempo. E aí ele virou para mim e falou: você está vendo essa camisa que você está vestido? Que era uma camisa gola V, né? Uma camisa gola V normal, gente. E ele falou assim: você está vendo essa camisa? Eu falei: tô, pastor. Aí ele falou assim: você não pode mais usar se você for obreiro. Eu falei: por quê, pastor? O que é que tem de errado? Tá, você não pode mostrar esses 2 ossinhos, porque isso pode tentar as irmãs no púlpito. Eu falei: pastor, a irmã que ficar tentada com esses 2 ossos, ela não está subindo as paredes não, ela está escalando arranha-céu. Porque a pessoa ficar tentada, né, por um braço definido, eu fico até calado. Mas a pessoa ficar tentada com esses 2 ossos, irmã, se você tiver aí alguma fraqueza por esses ossos, procure ajuda. E o fato é que ele virou para mim e falou: você vai na C&A e você vai comprar várias camisetas brancas. Vocês estão rindo porque não foi vocês, mas quem já foi dessa época da religiosidade sabe que é verdade. É ou não é? Tinha ou não tinha isso? Resumindo, eu fui na C&A, comprei 10 camisas gola careca, e no calor de Fortaleza eu usava essa camisa branca por dentro, independente da roupa que eu usasse. Aí ele foi piorando. Ele virou para mim e falou assim: meu filho, como é que você dorme? Aí eu fiquei tenso. Aí eu quis brincar com ele, porque eu sou muito engraçado, né? E eu falei assim: com os olhos, pastor. E ele falou assim: não, estou dizendo as suas vestes. E eu falei: pastor, é o seguinte, na minha casa não tem ar-condicionado na época, era um ventilador, eu dividi o quarto com meu irmão, ou seja, o calor era maior, então eu durmo de bermuda curta e camiseta. Ainda bem vestido, concorda? Que os homens normal é tudo imoral, né? Dorme, enfim. Aí eu peguei e falei: não, pastor, eu durmo de bermuda curta e camiseta. Aí ele virou e falou: o sangue de Jesus tem poder. E eu falei: pastor, o que é que tem de errado? Ele virou para mim e falou: você sabia que quando a trombeta tocar, você tem que estar pronto para se encontrar com Cristo? E eu falei: como, pastor? Ele falou: igual você vai para o culto, com a calça social, uma camisa decente. E eu falei: pastor, o senhor está brincando comigo, né? Aí ele virou para mim bem sério e falou: eu estou com cara de quem está brincando, eu levo as coisas de Deus a sério. E eu falei: meu Deus,
E como eu tinha, irmão, 15 anos de idade, 5 meses de crente, o que mandasse eu fazer, eu obedecia. E eu falei, tá bom, pastor. E a partir dali eu passei mais ou menos 1 ano usando essa camisa branca por dentro, dormindo de calça social, de modo que a minha mãe, que não era evangélica ainda no momento, ela ia na porta do quarto onde estava dormindo eu e meu irmão, e estava nós dois de calça social, porque o André também seguia o que eu fazia. Ela olhava, irmão, era os pingos de suor caindo da ponta da calça, diante de Deus, que eu estou falando. E ela olhava com a mão na cabeça, chorava, e dizia, o que é que fizeram com meus filhos? E eu respondia o que todo pentecostal responde quando não tem uma resposta. Eu virava para ela e falava, é mistério de Jeová, mãe. Não se meta com o meu mistério. Dá uma prova bíblica, não tem. A Bíblia não manda ninguém dormir de calça social. Mas se o pastor mandou, eu estou obedecendo. A isso eu chamo de religiosidade. Eu era mais cheio do Espírito Santo por causa daquilo? Não. É a mesma história de igrejas que exigem que a pessoa pregue de terno e gravata. E até hoje, pasmem vocês, até hoje, quando eu vou atender alguma agenda em uma igreja desse estilo, a Simone, que trabalha comigo, sempre pergunta como é que ele deve ir vestido. Porque eu honro e respeito a doutrina de cada igreja. E se me chamarem para pregar numa igreja assim, eu vou com o meu terno, com o suor pingando e a gravata me sufocando, mas eu vou lá pregar. Glória a Deus que eu estou pregando numa igreja livre essa noite, que eu tenho a liberdade de vir todo rapazinho. Olha como eu estou bonitinho. Enfim, nós precisamos entender que religiosidade não salva. Pensa, meu irmão, você pensa que acabou por aí? A minha situação era tão terrível que um dia eu me vi perturbado, porque eu estava tomando banho e senti o peso de ter ficado no arrebatamento. Porque eu falei, se eu de bermuda fico, imagine eu nu tomando banho. E aí foi quando eu comecei a tomar banho de 4 minutos, 3, aí foi quando eu vi que eu estava ficando louco mesmo. Eu usava Neutrox Dimension 2 em 1, para poder o banho ser rápido. E eu terminava o banho correndo, me enrolando e gritando, André, André, para saber se meu irmão estava na terra ainda, não tinha subido. Enfim, o que eu quero dizer para você é que religiosidade faz o ser humano passar por cada uma. É assim ou não é? Existe ou não existe isso? Pois era o que eu vivia, desenvolvendo a autoconfiança, achando que eu era salvo pelas minhas obras, pela quantidade de jejum que eu fazia. E aí é onde nós chegamos à seguinte verdade, que nós precisamos ter cuidado, porque quase sempre os mais religiosos, não generalizando, mas quase sempre os mais religiosos, são aqueles que mais vivem uma vida dupla dentro da casa de Deus. É de onde vem os piores escândalos, sabe por quê? Porque é muito mais fácil lidar com o ser humano. Eu amo pregar para ser humano. Eu amo quando alguém chega para mim e confessa um pecado, com medo de eu mandar ele para o inferno. E eu falo, não meu filho, você não vai para o inferno não. Se ajoelha aqui e peça perdão, Jesus vai te perdoar. Sabe por quê, meu irmão? Porque como é bom você saber ser humano, porque se você sabe ser humano, você reconhece sua fraqueza. E você pede ajuda antes de você cair. E eu amo uma frase que diz, que quem confessa a tentação, não precisa confessar pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você é ser humano, para reconhecer que você está passando por uma crise, você procura o pastor, a pastora, o teu líder de grupo de crescimento, se aqui tiver. Enfim, você pede ajuda e é isso que Deus quer de nós. Sabe, meu irmão, uma das coisas que mais nos impede da gente ser cheio do Espírito Santo é a autoconfiança exagerada. Esse é o problema dessa geração. Hoje em dia até as pregações dentro das igrejas são pregações humanistas. E o que é uma pregação humanista, Samuel? É uma pregação onde o homem está no centro. Perceba, as músicas que fazem mais sucesso no Brasil são músicas que glorificam a Deus? Ou são músicas que mostram Deus servindo o homem? É lamentável. Eu morei nos Estados Unidos ano passado e foi uma das maiores choques de cultura que eu tive. É por isso que no Brasil se traduz tanto as músicas da Hillsong, da Elevation,
Por quê? Porque eles fazem músicas centralizadas em Jesus. Não estou generalizando. Claro que nós temos no Brasil adoradores que apontam para Jesus. Mas infelizmente, no ano de 2005, ou foi 2010, nem me lembro, a música que fez mais sucesso, que estourou no Brasil, que até o povo do mundo estava cantando, foi a música mais humanista que eu ouvi nos últimos tempos. Uma música até antibíblica, que pregava a vingança. Diga misericórdia. É o melô da vingança. Até a pessoa que cantava, não sei se você lembra, hoje estão cantando pouco, nada contra essa música, eu já passei por lutas cantando ela. Mas depois que eu me toquei, eu mudei. E até quem ia cantar no púlpito, nessas igrejas do fogo, como eu sou do fogo até hoje, é forte, terra de Labás. Quando a pessoa ia cantar no púlpito, sabe o que ela fazia? Ela mudava até o gesto. Ela começava bem tranquilinha. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. A gente falava, aí vai vir um negócio bem espiritual. Quando era no meio, meu irmão, a pessoa fazia uma cara ruim de raiva, fechava a mão no púlpito e começava a pisar o pé. Assim como estivesse pisando na cabeça do inimigo. O ser humano não é nem Satanás, era a pessoa que ela tem raiva. Aí ela começava a cantar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Meu Deus, que ameaça. Gente, a Bíblia ensina, sabe o quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Um cristão sarado não tripudia em cima do seu inimigo, mas ama, tem misericórdia, dá graça, não troca o mal por mal, mas o mal por bem. E é por isso que nós precisamos entender, que eu não sei você, mas eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Quem precisa se converter aqui, diga glória a Deus. Eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Quem precisa orar mais aqui? Eu não sei você, mas eu preciso ler mais a Bíblia. Quem precisa ler mais a Bíblia aqui? Glória a Deus, eu estou numa igreja de ser humano, que tem uma placa na frente da Angela em Belém, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Essa igreja aqui em Belém, Deus está levantando para ser cura sobre os feridos. Deus está levantando para ser um hospital, para cuidar de cristão ferido. Eu sei que é difícil essa missão, porque é muito mais fácil você ganhar uma pessoa do mundo do que você ter que tratar um cristão que vem ferido de outra igreja. Mas para algumas igrejas Deus deu essa missão. E essa igreja é esse tipo de igreja. Igreja não é museu para santo. Igreja é hospital de tratamento para pecadores. Então entenda que quanto mais vazio de si mesmo você for, mais vai ter lugar para o Espírito Santo de Deus habitar. Sabe, meu irmão, a religiosidade te atrapalha. Sabe o que é que faz você ser cheio do Espírito? É você reconhecer: Deus, eu sou falho. Deus, eu sou pecador. Deus, eu sou ser humano, eu tenho essa fraqueza, aquela. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Não desiste de mim, Senhor. Que o teu amor me sustente. Um dia eu vivi uma experiência com o Espírito Santo, porque eu fui orar, e eu era novo, jovem, tinha meus 19 anos, e eu estava sendo muito tentado, festa do mundo, as moças dando em cima, e eu falei: Jesus, eu estou fraco. E aí eu com meus 19 anos, com as amizades do mundo querendo me atrair, eu cheguei na igreja chorando, e falei: Senhor, me dá força para segurar na tua mão, porque o vento está forte, querendo me roubar de ti. E eu chorando, Deus sabe quão sincera foi aquela oração. E ali o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: filho, fica tranquilo, não é você quem segura a minha mão, eu não preciso te dar força para isso, sou eu quem estou segurando a tua. E aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Resultado, eu venci os 19 anos com Jesus, os 20, 25, estou com 32 e nunca me afastei do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou bom
porque eu sou forte, não porque eu sou dependente do Espírito Santo, porque eu sou dependente da graça que há em Cristo Jesus. Então quando eu falo sobre religiosidade, eu falo sobre máscaras e fantasias que você veste, uma pessoa que não é você. E Deus não pode trabalhar com atores, Deus só trabalha com ser humano. Deus ama gente honesta, é por isso, meu irmão, que de todo mundo que Jesus podia escolher para ser o líder da igreja primitiva, nem João Jesus escolheu, que era um amigo íntimo dele. Jesus escolheu quem? O doido do Pedro, porque Jesus fez ele passar no auge da sua autoconfiança, depois derrubou ele para o pó da decepção consigo mesmo, e depois subiu ele para o nível do equilíbrio, para se manter dependente de Deus. E o Pedro cheio do Espírito Santo, que aparece em Atos, é totalmente diferente do arrogante e autoconfiante de Mateus capítulo 26. Quando Jesus, irmão, já para caminhar para o encerramento, porque passa rápido a hora, mas enfim, eu não tenho liberdade, né, pastor, para pregar? Ô glória, não faço não, você não sabe, você está alimentando um monstro, porque se deixar eu pregar até meia-noite, mas eu não posso não, porque eu tenho ainda 10 pregações para pregar essa semana. Mas escute, gente, imagina comigo a cena, Jesus está lá na ceia com os discípulos, e quem concorda que Jesus sabia tudo sobre o futuro? Diga glória a Deus. O Jesus, Deus, sabia tudo que ia acontecer, e ele estava lá já preparando. Aí ele chega para os discípulos, faz a ceia e fala: gente, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Quem pode dar 3 glória a Deus aí? Só para não ficar constrangido de beber água. Escute, Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: galera, eu vou falar com a minha, contextualizando. Galera, é o seguinte, eu tenho um negócio para contar para vocês. O pastor será ferido, e todas as ovelhas se dispersarão. Irmão, Jesus estava falando uma profecia bíblica. E os bonitão das tapioca, como diz no Ceará, estavam se achando acima das profecias. Aí ele chega para os discípulos, pastor Marcelo, e fala assim: olha, todos vocês vão se escandalizar em mim, porque o que eu vou fazer, nenhum outro ser humano faria. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eles me matarão, para que se cumpra o sacrifício, mas não se preocupem, que ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Meu irmão, tu tem noção, tu está sentado nessa mesa, ouvindo essa conversa, você olhar e falar assim: Jesus, tu tomou muito vinho, Jesus. Jesus, que conversa é essa, sem pé nem cabeça? Aí está lá, Jesus avisando, não o que possivelmente ia acontecer. Jesus estava afirmando: ó, todos vocês vão se escandalizar em mim, mas se preocupe não, se preocupa não, no terceiro dia eu ressuscito. Irmão, está todo mundo calado, olhando um para a cara do outro, dizendo: será? Quando quem é que abre a boca? Ele tinha que falar. Ele era aqueles crente religioso mesmo. Ele virou e falou: opa, psiu, ei Jesus. E o que eu acho triste no religioso e no autoconfiante, sabe o que é? É que não basta ele queimar a si mesmo, ele queima os outros. É o pior. É que além dele se achar o mais santo, ele ainda aponta os outros pecadores. Todo religioso é assim. Você quer conhecer um religioso, ele só fala dele. E ele fala: pois é, tu soube da fulana que caiu? Foi, caiu. Eu sempre soube que ela tinha pombagira, sempre soube. Enfim, o religioso está sempre falando dos outros. Ele nunca fala dele. Aí Pedro abre a boca e olha o discurso dele. Jesus, podem todos te deixar. Aí os 11 olharam um para a cara do outro. Olha aí, macho, andando com a gente, esse covarde. Podem todos eles te deixarem, mas eu não te deixarei. Eu não me escandalizarei. Irmão, ele puxou um julgamento para si. Aí Jesus olhou para ele e falou o quê? Ah, Pedro, eu sei o futuro, Pedro. Como Deus, eu já assisti a cena. E em outras palavras, eu imagino Jesus falando assim: eu sei que tu me ama, cara,
mas o teu amor é muito frágil para o que tu vai passar. E eu quero te dizer, Pedro, que eu te amo tanto que eu já estou até preparado para a tua traição. Porque mesmo Jesus sabendo tudo que eles iam fazer com Jesus, Jesus serviu de um por um na ceia. Jesus lavou os pés deles. É tanto que até na hora de lavar os pés, Jesus foi lavar os pés, todo mundo aceitando. Unge, Jesus, meus pés. Quando ele foi ungir os pés de Pedro, Pedro falou: Senhor, não toca nos meus pés. Aí Jesus falou: o que foi agora, Peter? O que foi agora, Peter? Aí Pedro olha e fala: eu que tenho que lavar os teus. Aí Jesus fala assim: cara, fica na tua. Se eu não lavar os teus, tu não é digno da salvação. Tá bom, Senhor, vai, termina. Enfim, ele era religioso demais. Ele não aceitava o que o próprio Jesus dizia, gente. É triste, e existe, até hoje existe. Resumindo, Jesus olhou para ele e falou assim: antes que o galo cante, tu me negarás. Aí ele ainda completa dizendo a seguinte coisa: ainda que, eita meu amigo, aí ele ainda piora, ele olha para Jesus, depois de Jesus dizer que ele ia negar, ele olha para Jesus e fala assim: ainda que seja necessário eu morrer por ti, eu não te negarei. Aí Jesus já tinha perdido até as forças de conversar com ele. Aí Jesus só fez olhar e falar assim: tá certo. Porque gente doida a gente não contraria, a gente deixa. Resumindo, o povo fica escandalizado, eu chamando os Pedro de comédia, maluco. Mas é porque é tudo ser humano, gente. Não são pessoas melhores do que nós, seres humanos. Eram seres humanos como nós. É por isso, irmãos, que eu trato todo mundo. O único digno de glória na Bíblia se chama Jesus Cristo. Nem Maria, nem Pedro, nem João, a nenhum deles pertence a glória. A glória é unicamente de Cristo Jesus. Mas para encerrar, eu já queria até que o pessoal do teclado chegasse aqui. Ah, obrigado, gostei. Porque na minha igreja eu só entendo que eu tenho que terminar quando o teclado começa a tocar. Pronto. Entrei no modo finalizar a mensagem. Resumindo, Jesus levanta, vai orar, e ali começa o que a palavra de Deus previa, o que Jesus previa. Jesus estava tão angustiado, gente, que ele nunca tinha pedido oração para os discípulos. Mas naquela madrugada, quando eles chegam no jardim, ele olha para os 11, porque Judas já tinha saído para pegar os soldados, e ele olha e fala: gente, eu nunca pedi oração a vocês, mas orem por mim hoje, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se afasta, vai para o meio do Getsêmani, e eu fui a Israel 2 vezes, e o lugar que eu mais me emociono em Israel, do contrário do que muitos pensam, não é o jardim da tumba. O lugar que sempre que eu entro, eu sinto a atmosfera daquela madrugada, é o Getsêmani. Primeira vez que eu fui em Israel em 2012, quando eu entrei naquele jardim, e eu estava tão perdido que eu falei: onde é que nós estamos agora, gente? Agora aqui é o quê? Aí alguém falou: é o Getsêmani, Samuel. E eu falei: meu Deus. Aí quando eu entrei, eu senti cheiro de suor e sangue. Jesus vai orar, passa aquela situação que a gente conhece, ele chega a tremer como um homem, e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Gente, Jesus não estava brincando não, Jesus não estava querendo fazer uma oração bonita não, ele estava sendo verdadeiro. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, eu achei que eu estava pronto, mas eu acho que eu não vou aguentar não. Pai, é muito terrível o que eu vou passar. Oh Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E a Bíblia fala que naquele momento, os anjos descem para consolá-lo. Gente, foi um dos únicos momentos nos 3 anos de ministério de Jesus, que os anjos precisaram descer
porque o plano de salvação estava em jogo. Eu imagino o que é que os anjos falavam. Quem sabe um chegou e falou: Jesus, está terminando. Jesus, tu não tem noção do quanto teu pai está orgulhoso de ti. Completa, Jesus. Faltam poucas horas, você vai aguentar. E depois que os anjos o consolam, os enchem, a Bíblia fala que ali ele foi revestido pelo Espírito. E ele então termina a oração dizendo: mas seja feita a tua vontade. E ali ele retorna, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele olha para os discípulos numa profunda decepção. E eu imagino ele dizendo isso para a gente hoje em dia, porque a gente diz que ama tanto o Espírito Santo, ama tanto a Deus, né? No culto a gente louva. Mas quanto tempo você tem orado todas as noites antes de você dormir? Como é que está a tua vida de oração? Se oração fosse comida, quanto você estaria pesando hoje? Como é que está a tua vida de oração? Será que Jesus falaria para você o que ele falou para os discípulos? Que ele olhou decepcionado e disse: será possível que nenhuma hora vocês podem orar e vigiar comigo? Levantem-se, o príncipe desse mundo acaba de chegar. E eles nem imaginavam do que Jesus estava falando. Jesus se levanta, e Judas vem atravessando a escuridão do jardim. Porque, irmão, para quem pensa que a cruz foi o auge, não. Para mim, uma das maiores dores é ele ver o homem que caminhou com ele 3 anos. O homem que Jesus confiou, mesmo sabendo que ele tinha uma fraqueza por dinheiro, Jesus dava a sacola da coleta na mão dele. Judas. Irmão, pensa comigo. Será que Judas não poderia apenas apontar Jesus? Ei, psiu, é aquele ali, ó, com aquela cor de roupa. Mas não. Só para que se cumprisse a profecia de Salmos. Judas combina um sinal com os soldados. E ele diz: aquele que eu beijar no rosto é Jesus. Jesus para no meio daquela confusão, porque em momento nenhum Jesus se esconde. Judas vai até ele e o beija e diz: Rabi. E ali Jesus se controlando como homem, mas cheio de graça, ousa ainda chamá-lo pelo seguinte nome. Olha para Judas e fala: amigo. Amigo. Com um beijo, tu traz o Filho do Homem. E ali Jesus é entregue, segue para ser preso, morto e crucificado. Pedro, no momento de revolta, puxa a espada, o justiceiro, corta a orelha do outro soldado. Jesus vai lá, conserta a orelha, e olha para Pedro e fala: rapaz, tu acha que eu preciso tu me defender? Se eu quisesse, eu pediria, e o Pai mandaria miríades de anjos para me defender. Tu não entende que eu não estou sendo preso, eu estou me entregando por amor de vós. E ali o Pedro corajoso rapidamente perde a coragem, porque quando chega no pátio em que Jesus é jogado, depois de ser cuspido, humilhado, lixado pelas ruas, eles jogam Jesus para esperar amanhecer o dia. E naquela madrugada, Pedro fica olhando para Jesus de longe jogado, e vai se esquentar em uma fogueira. E Jesus, na linha de visão dele, jogado na parede. E Jesus vê quando uma moça, uma serva chega e fala: ei, você era
vezes. E Pedro olha e fala: eu não sei quem é este homem. Depois, outra serva chega, e na terceira vez, a serva chega novamente e fala: tu anda como eles, tu fala como eles, tu é deles. E Pedro olha e fala: eu não conheço este homem. E a Bíblia fala que no mesmo instante que ele nega pela terceira vez, o galo canta. Ele lembra da palavra que Jesus tinha dito, e ele olha para Jesus, que na minha fé estava olhando para ele, cheio de graça. E a Bíblia fala que ele se retira para chorar amargamente. Mas dando um salto na história para encerrar, Jesus é morto, Judas se suicida, porque Judas não se arrependeu, Judas teve apenas um remorso. Judas não ficou triste por ter traído Jesus, Judas ficou triste mesmo por ter sido envergonhado e outros motivos. Mas Pedro não. Pedro se arrependeu amargamente, de modo que Pedro está lá escondido. E eu imagino que enquanto Pedro corria naquela madrugada chorando, ele dizia: nunca mais eu vou ter cara para olhar para ele, porque ele me disse que eu ia negá-lo, e ainda assim eu disse que não. E Pedro foge, achando que Jesus estava com ódio dele. Mas só para a gente chegar no auge dessa mensagem e a gente orar, a Bíblia fala que 3 dias se passam, e pela manhã as duas mulheres, Maria Madalena e Maria mãe de Jesus, vão até o sepulcro levar um unguento para perfumar o corpo de Cristo morto. E quando elas chegam lá, a pedra havia rolado, e um anjo vestido de branco como um relâmpago estava sentado sobre a pedra, e deu a elas a melhor notícia da história da humanidade. Olhou para elas e disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus voltou à vida. E ali elas, impactadas, saem correndo de um lado para o outro. A outra Maria está lá chorando, quando de repente o jardineiro chega até ela, e ela chorando fala: moço, onde é que vocês colocaram o corpo dele? Mentira, a gente só quer perfumar, por que vocês roubaram o corpo dele? E ali o jardineiro diz: Maria. E ela conhece a voz dele, e quando ela vira, ela vê Jesus e diz: Rabi. E ali Jesus olha para ela, e na minha opinião fala uma das coisas mais lindas da Bíblia. Olha o quanto Jesus ama esvaziar para depois encher. Jesus olha para elas e fala: Maria, e aos demais que eu ressuscitei e eu os encontrarei. Jesus não falou o nome de João, Jesus não falou o nome de Tomé, Jesus se dirigiu diretamente a Pedro e disse: avisa a Pedro e aos demais que eu quero encontrá-los. Jesus aparece para todos, mas o momento que eu quero destacar é quando está Pedro e alguns discípulos no mar. Quando em mais uma das aparições de Jesus ressuscitado, porque ele ficou aparecendo por 40 dias antes de ascender ao céu, quando Pedro se afasta para pescar, Jesus chega de surpresa para ter um encontro esperado e fala: Pai seja contigo, Pedro. E ali eu imagino Pedro baixando a cabeça, envergonhado, e pensando: Jesus ainda quer falar comigo depois de tudo que eu fiz. E Jesus olha para ele cheio de graça
e apenas faz uma pergunta. Ele só olha para Pedro e fala: Pedro, me diz uma coisa, tu me amas? E aí Pedro olha para ele cheio de sinceridade e fala: eu te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E mais uma vez sincero, mas quem sabe com uma raiz de autoconfiança: eu te amo, Senhor. E ali então, para lembrar as 3 vezes que ele havia negado, ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ali Pedro vira uma chave na mente dele e fala: tem alguma coisa errada, tem alguma resposta que eu estou dando errado, porque a terceira vez que ele me pergunta, e ali ele baixa e desce do pedestal, para de se autoconfiar e responde com toda a sinceridade do coração e de forma humilde, e diz: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Em outras palavras, ele quis dizer: Senhor, tu sabe que eu dei prova que eu não te amo. Pelo que eu fiz, tu tem todos os motivos para acreditar que eu não te amo. Mas olha para dentro de mim e perceba que eu te amo. E ali Jesus o abraça e fala: eu sei, Pedro, que tu me amas. E eu te digo que eu te coloco como líder sobre a minha igreja, porque se tu me amas, eu acredito tanto no teu amor. Irmão, Jesus confiou em Pedro e falou: se tu me amas, eu te dou o que eu tenho de mais precioso. E ele olha para Pedro e fala: cuida das minhas ovelhas. Jesus deu para Pedro o maior cargo de confiança, porque Pedro tinha aprendido a ser humano, Pedro tinha aprendido a se esvaziar, e aí Pedro tem a sua identidade renovada e curada. Jesus sobe ao céu, e antes dele subir ele fala: não saiam de Jerusalém antes de serem revestidos pelo Espírito. Ficai em Jerusalém até que do alto desça o Espírito, e depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Alguns meses se passam e estavam todos juntos no cenáculo, 120 discípulos louvando e adorando, como nós vamos fazer esses 3 dias nessa conferência. E enquanto eles estavam reunidos adorando, a Bíblia fala que sobreveio um vento, o som primeiro e depois um vento veemente e impetuoso, e encheu o cenáculo, e foram vistas línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito. Naquele dia eles receberam a unção do Espírito. E o mais tremendo dessa história, para encerrar, é que depois que acontece todo aquele mover, simplesmente a multidão se reúne para entender que loucura era aquela, e o Pedro covarde agora está cheio do Espírito, e em vez de ele correr, ele se apresenta para falar em nome de todos, e ele fala: varões galileus, o Cristo que vocês mataram ressuscitou e cumpriu a promessa de que ele derramaria o seu Espírito. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali Pedro prega cheio de intrepidez e ousadia, e a Bíblia é detalhista em dizer que naquele dia se converteram 3.000 almas. E eu que não creio em nenhuma coincidência bíblica, te pergunto: por
salvas através da mensagem de Pedro. Eu imagino Jesus piscando lá no céu e dizendo: está vendo, Pedro? Tu me negou 3 vezes, mas só na tua primeira mensagem tu ganhou 3.000 almas para mim. Sabe o que isso significa, Pedro? Que o teu futuro é muito maior do que o teu passado, que o que você vai acertar é muito maior do que o que você errou. Pedro se torna um dos maiores pregadores evangelistas da igreja primitiva, e a Bíblia fala que quando chega na hora da morte, eu quero que você fique de pé onde você está. Eu já quero chamar a banda para me ajudar, mas presta atenção, não se desliga, mesmo de pé, mesmo de pé. Escute, Pedro envelhece. Presta atenção, que a história não terminou ainda não. Pedro envelhece, e no meio de uma perseguição, Pedro é preso e condenado à morte. O mesmo Pedro. E quando Pedro está na prisão, alguém chega para ele e fala: cara, tu foi condenado, vão te matar. E aí Pedro olha e fala: sério que vão me matar? Vão me matar como? E um dos presos falou: a gente ouviu falar que vai ser crucificado. Tiram Pedro da cela e levam ele para a sua morte. O colocam em uma cruz. E o mesmo Pedro que um dia negou Jesus e foi covarde porque confiava em si mesmo, depois de se esvaziar e depois de ser cheio do Espírito Santo, o mesmo Pedro olha para um soldado já na cruz, antes de morrer, e fala: eu posso fazer só um pedido para vocês. Eu imagino o soldado dizendo: quer que a gente tire daí, covarde? E ele, no último momento da vida, dando exemplo da sua transformação, olha para o soldado e pede: o que eu queria pedir era que vocês virassem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Você vai deixar os seus olhos aí no seu lugar, e para entender que essa conferência está iniciando hoje, e tudo que Deus quer nas nossas vidas é que nós sejamos sinceros, humanos.